Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso quinto vídeo falando sobre a ansiedade. Nós tivemos o primeiro vídeo, um vídeo introdutório. Segundo vídeo nós falamos sobre a relação da ansiedade e a perspectiva bíblica, o que a Bíblia fala sobre isso. Um terceiro vídeo iniciamos sobre as causas de ansiedade, falando sobre as ameaças. Depois falamos num quarto vídeo sobre as demais causas de ansiedade. E aí nós abordamos a questão das necessidades não satisfeitas, o medo e o conflito, além das demais causas já abordadas, ok? Então, como eu falei no terceiro vídeo, nós falamos sobre ameaça. Então continue conosco, preste atenção, agora nós vamos falar sobre as causas fisiológicas, ou seja, a fisiologia, as causas biológicas, fisiológicas que geram ansiedade na vida das pessoas, tá? Uma pesquisa médica revelou uma grande variedade de distúrbios físicos que sim podem causar ansiedade e provocar sintomas semelhantes ao pânico, né? Por exemplo, o prolapso da válvula mitral, por exemplo, né? É uma pequena anomalia cardíaca encontrada de 5 a 15% da população adulta, especialmente entre as mulheres. E por isso também, né, as mulheres sofrem bem mais de ansiedade do que os homens. Então, cerca da metade dessas pessoas é assintomática e não necessita de tratamento. Ou seja, observa-se que é uma causa fisiológica. Outros, no entanto, têm sintomas associados com o pânico, como, por exemplo, a dor no peito, a fadiga, as tonturas, a falta de ar, a respiração acelerada e intensa ansiedade na vida das pessoas. Ou seja, existem sim elementos físicos, distúrbios físicos que sim podem causar ansiedade, como também vários tipos de pânico na vida das pessoas, como esse exemplo que nós citamos, o prolapso da válvula mitral. É uma válvula aqui próximo, né? Dentro, ali na região do coração, ok? A pessoa sente dor no peito, fadiga, tonturas, falta de ar, respiração acelerada e intensa ansiedade. O psiquiatra também, David Shemin, mostrou como é que essa doença da ansiedade, cuja causa seja biológica, tem causado, né, pânico aterrorizante e incapacitante em milhares de pessoas nos dias de hoje, né? Shemin acabou identificando 7 estágios de ansiedade. Nós vamos compartilhar com vocês quais são esses 7 estágios de ansiedade, segundo David Shemin, um psiquiatra norte-americano que aborda essa temática da doença de ansiedade, cuja causa sim é biológica. Presta atenção. Primeira delas, o indivíduo tem sintomas físicos semelhantes ao da ansiedade. Por exemplo, tem vertigem, tem dificuldade de respirar, tem taquicardia, tem dor no peito, tem sensação de sufocação e dor de cabeça muito forte, que ocorrem inesperadamente e sem nenhuma razão aparente, sem nenhuma causa aparente. Pode ser que tenha causa fisiológica. Segunda delas, quando, né, com relação ao tempo, né, os sintomas ficam cada vez mais fortes na vida da pessoa e ocorrem na forma de intensos ataques de pânico que surgem espontaneamente e podem se repetir diversas vezes na semana da pessoa. Então, é um tipo de pânico, né, de ataque de pânico que pode sim ter causa fisiológica. Terceira causa fisiológica, segundo David Shemin. Não é de surpreender, por exemplo, que a pessoa fique extremamente preocupada com seu estado de saúde. E essa preocupação com o estado de saúde acaba fazendo com que o preocupado, né, a pessoa fique preocupada com o que está acontecendo com ela ou com ele. E assim o paciente comece a se comportar como se fosse um hipocondríaco, que também é uma outra doença, né, de causa fisiológica. Amigos e parentes dizem para ele sair dessa, ou então entregar a Deus, mas o pânico e os sintomas físicos continuam persistindo na vida da pessoa.
A quarta causa aqui, se por exemplo, ou estágios, né, de ansiedade de origem fisiológica, se os ataques de pânico continuam a ocorrer e o indivíduo começa a desenvolver fobias na sua vida. Uma senhora, por exemplo, né, teve um ataque de pânico num elevador, por exemplo. A experiência foi tão aterrorizante para ela que ela passou a ter medo de andar de elevador, achando que o pânico tinha sido causado por ele, né? O quinto momento, né, o aprofundamento dessa ansiedade de origem fisiológica, em seguida acabam se desenvolvendo o que os especialistas chamam de fobias sociais. Fobias sociais. Os pacientes se tornam retraídos, né, introvertidos, com medo de ter ataques na presença, né, diante das outras pessoas. E acabam surgindo o que os especialistas chamam de fobias sociais, ok? Sexto momento, à medida que o distúrbio vai piorando na pessoa, a pessoa começa a ter medo de sair até de casa. Todo local, o evento associado com um ataque anterior, né, onde ela já caiu aflita, com o pânico, né, com a ansiedade crônica, ou um possível ataque futuro, né, passa a ser evitado pela pessoa, tá bom? Porque o distúrbio só vai piorando na vida da pessoa. E o sétimo, não é de se surpreender que tudo isso pode levar a pessoa à depressão, ao desânimo, ao sentimento de culpa e algumas pessoas, né, em estágio mais avançado, até ideias suicidas. E daí da importância, né, de ajuda médica, psiquiátrica ou neurológica, né, porque isso sim, se não for tratado a tempo, pode levar a pessoa, além da depressão, desânimo, sentimento de culpa, até a ideias suicidas, né, que hoje, infelizmente, né, tem se alastrado ao longo da sociedade, na vida das pessoas. Então, quando esses ou outros distúrbios fisiológicos são diagnosticados, né, geralmente o tratamento médico é muito eficaz. E nós recomendamos isso. Procure um médico, né, procure um neurologista especializado nessas áreas, ou então um psiquiatra, né. Ajuda médica. O tratamento médico é muito eficaz, né, principalmente quando combinado com terapia de grupo, terapia individual, ou psicanalista, um psicólogo, né, um psicoterapeuta. Isso é muito legal quando combinada a terapia ao tratamento médico. Por quê? Porque a causa, a origem é fisiológica, como nós estamos abordando aqui. A sexta causa, além das origens, né, fisiológicas, né, da causa fisiológica, das causas que nós já abordamos, a sexta causa são as diferenças individuais. Né? Todo mundo sabe que as pessoas reagem de maneira diferente diante de situações que geram tensão, que geram ansiedade. Enquanto algumas pessoas quase nunca ficam ansiosas, outras parecem estar assim a maior parte do tempo. São ansiedade personificada. E muitas ficam entre esses dois extremos, ou seja, sabem lidar com as tensões, com as ansiedades da vida, normais da vida, e outras, um outro extremo, né, são a personificação da própria ansiedade e pânicos, fobias e determinadas anomalias relacionadas a ela. Então, algumas pessoas ficam ansiosas em várias situações, enquanto outras só se sentem apreensivas diante de uma ou duas circunstâncias específicas. Alguns indivíduos, né, apresentam ansiedade flutuante, aquele tipo de causa definida. Já outros ficam ansiosos por causa de ameaças claramente identificáveis, compreensíveis, né? Há ainda aqueles que apresentam claustrofobia, hidrofobia. Claustrofobia, né, que tem medo de lugares fechados, hidrofobia, medo de água, e outras fobias, né? Medos que são irracionais, de lugares fechados, de água, de altura e de outras situações, a maioria das quais não é intrinsecamente perigosa, ou seja, perigosa por si mesma, né? Lugares fechados não é perigoso, água não é perigoso, altura não é perigoso. Claro que dentro dos limites de segurança e outras situações da qual acabam gerando essas fobias que nós mencionamos, claustrofobia, hidrofobia e demais fobias. Então, por que existem essas diferenças na vida das pessoas?
A resposta é que talvez se possa encontrar essa resposta nas experiências de aprendizagem que cada indivíduo teve ao longo da sua vida. Ou então questões de personalidade, questões de ambiente social, questões de fisiologia e também questões até de teologia, né? De questões existenciais ou relacionadas à espiritualidade, ao relacionamento com Deus, tá bom? Primeira delas, a aprendizagem. Como é que isso envolve, né? Como é que essas questões diferenciam as pessoas? A maior parte dos comportamentos, sim, se aprendem através de experiências pessoais, da observação de outras pessoas, do ensino dos nossos pais e outros mentores que tivemos ao longo da vida. Essas experiências de aprendizagem podem sim gerar ansiedade. Por exemplo, se uma mãe fica ansiosa quando está relampejando, seu filho vai aprender a ficar ansioso com isso. Se alguém nos ensina que ficar sozinho é perigoso, vamos nos sentir ansiosos quando não houver mais ninguém na nossa casa e estivermos solitários. A pessoa, por exemplo, que fracassou numa prova importante, vai ficar ansiosa se tiver que tentar de novo fazer uma nova prova. Se alguém está sempre exigindo de nós algo que está além da nossa capacidade, né? Nós vemos muito isso no relacionamento entre pais e filhos, um exagero na cobrança de alguns pais. Vamos nos sentir, sim, ansiosos quando estivermos com ela, né? Ou seja, exigindo algo de nós que está além da nossa capacidade. Como cada um tem diversas histórias de vidas diferentes, nossas visões de mundo, ou que os especialistas chamam de cosmovisão, serão diferentes. E nossas tensões, nossas ansiedades variam em frequência e intensidade, ok? Segundo, questões relacionadas à personalidade. Tudo isso dentro dessa sexta causa, que é as diferenças individuais de cada indivíduo. Segundo é a personalidade, né? Parece que algumas pessoas são mais medrosas, são mais nervosas do que outras pessoas. Algumas são mais sensíveis, inseguras, hostis, egocêntricas ou ansiosas que outras pessoas. Essas diferenças de personalidade surgem de uma combinação de fatores genéticos e comportamentais aprendidos, que por sua vez geram diferenças individuais quanto à ansiedade de cada indivíduo. Terceiro, o ambiente social. Será que influencia? Sim. Alguém já disse que a maior parte da ansiedade é provocada pela sociedade. Estabilidade política, planos econômicos, relativação dos valores, né? E mudanças que afetam as nossas raízes, os nossos valores, os nossos aprofundamentos, alterações nos padrões morais, o declínio do interesse pela religiosidade, pela espiritualidade, pelas questões relacionadas à busca de Deus. A ansiedade não é causada unicamente por essas, mas a sociedade e a vizinhança, ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor, a vizinhança em que moramos, podem sim estimulá-la ou engatilhar, de alguma maneira, engatilhar isso, ou providenciar sim um ambiente de segurança na qual essas causas interiores e exteriores são minimizadas na vida das pessoas, ok? Causas fisiológicas, como já vimos, né? Já falamos um pouquinho sobre isso. A existência de uma doença física, biológica, pode estimular a ansiedade. O mesmo também pode ocorrer no caso de uma dieta não balanceada, né? Que acaba alterando o equilíbrio das substâncias, dos hormônios dentro da pessoa, quando há uma disfunção então neurológica, ou quando há alterações bioquímicas dentro da pessoa, o oposto também acontece. Assim como também alterações fisiológicas podem disparar uma ansiedade e esta pode gerar reações físicas na vida das pessoas. E a teologia, né? O estudo acerca de Deus. As crenças de uma pessoa estão estreitamente ligadas ao seu nível de ansiedade. Quando, por exemplo, se acredita que Deus é todo-poderoso, amoroso, bom, que controla todo o universo, conforme a Bíblia nos ensina, podemos sentir confiança e segurança mesmo em meio às situações mais atribuladoras, perturbadoras da vida. Se cremos que Deus nos perdoa quando confessamos os nossos pecados, né? Que nos promete a vida eterna e que supre todas as nossas necessidades terrenas, conforme nos ensina a palavra, então
temos poucos motivos para termos ansiedade. Como diz a Bíblia, lançai sobre ele, sobre Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Né? Quando, por exemplo, ao se despedir do povo de Israel, Moisés mencionou a ansiedade como uma das consequências de desobedecer a Deus, a Bíblia diz, olha, o Senhor ali dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. A tua vida, né, estará suspensa como por um fio diante de ti, e terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Ou seja, Moisés menciona, né, a ansiedade como uma das consequências de desobedecermos a Deus. Um coração tremente, olhos mortiços, desmaio da alma, uma vida que estará suspensa por um fio, pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Olha só, até isso a Bíblia menciona a ansiedade como uma das consequências de desobedecer a Deus. Então, não queremos dizer com tudo isso que a ansiedade é sempre um sinal de desobediência ou falta de fé. E nem podemos concluir que os crentes sempre serão menos ansiosos do que aqueles que não servem a Deus. As causas da ansiedade são complexas, como nós vimos através desses 3 estudos sobre as causas de ansiedade. E são demais, né, complexas demais para explicações simplistas da vida das pessoas. Então, mesmo assim, se quisermos entender por que as pessoas reagem e lidam com a ansiedade de maneiras diferentes, devemos tentar descobrir suas crenças a respeito de Deus e do universo. Lembre-se daquilo que nós ensinamos. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Faça seus comentários, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas. Deus abençoe sua vida e o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Um abraço.